Bem-vindos a mais um episódio do Vendas Não é Bagunça. Prazer, eu sou a Jéssica, estou aqui com a Fernanda. E o nosso tema de hoje é processos. Tanto processos na empresa como um todo, quanto processos na área comercial. E para isso, eu e a Fernanda escolhemos um especialista no assunto e temos a honra de receber aqui com a gente o Edu. Edu, muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Já aproveita e se apresenta aí para nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, Fernanda, Jéssica. Pessoal, me chamo Eduardo Seibel, sou especialista em consultoria em processos empresariais. E a minha jornada em processos ela começa há muitos anos atrás, dentro de uma organização ao qual fazia parte, que vinha do mercado de tecnologia. E dentro desse aspecto do que eu faço de processos hoje, eu entendi que eu precisava ajudá-los a escalar de alguma forma. Mesmo não planejando escalar, né, foi top-down. E nesse momento eu entendi que o processos faria total diferença para delegar, para estruturar o conhecimento daquela empresa, para que a gente pudesse contratar mais pessoas e expandir no mercado ao qual a gente atuava, que era a tecnologia. Então, lá eu começo minha jornada referente a processos, eu tenho minha formação em administração com gestão de empresas, né? Depois, com tecnologia da informação, me formei em sistemas de informação também. E também fui me direcionando na parte de processos com projetos, né, me qualificando em especial nisso. E também fiz bastante coisa na área de psicologia para entender um pouco da mente das pessoas. Então, já estou nessa jornada aí há 15 anos, né, atuando com processos, com pessoas, com tecnologia da informação também. E é assim que eu venho me preparando cada vez mais para atuar no meu negócio, inclusive, que já faz 2 anos aí que ele existe. Legal. Tirando o Edu, tu conhecia alguém que faz especialista em consultoria para processos? Eu vou dizer que eu passei a conhecer algumas outras pessoas depois que eu conheci o Edu, porque daí eu acho que eu tomei conhecimento... Que nem mulher grávida, né? Isso, Vê que tinha alguém que era especialista em entrar dentro das empresas e criar só o processo. A gente já conhece consultoria comercial, consultoria de RH, consultoria financeira, que... Fala de processos também. Eu não consigo falar de consultoria comercial sem falar de processo comercial. Mas específico de processo, né? Confesso, Fê, que eu não conhecia, não. E até casa com essa minha primeira pergunta, porque tu falou que faz 2 anos, né, Edu, que tu empreende. Exatamente isso. E aí, em que momento que tu percebeu que, poxa, isso que eu estou fazendo aqui dentro dessa empresa, outras empresas também precisam. E se eu criar uma empresa disso, vai dar boa. Eu vou conseguir levar essa minha expertise para outros mercados e ajudar outros empreendedores. Legal. Dentro desse contexto de processos, não foi nem minha primeira escolha de negócio, para falar a verdade. Porque eu fazia isso, obviamente, de bom grado, estudei para isso, replicava isso dentro de um negócio ao qual o risco não era meu, basicamente. Né? Errando, acertando, o risco ficava com o dono daquele outro negócio, ele me permitia fazer trabalhos... acertando muito mais do que errando, obviamente. Mas quando eu fui empreender, trazendo isso para o meu negócio, não era a minha primeira opção. Eu fui muito mais para um desenvolvimento de lideranças, ao qual também fiz muito tempo. E processos estava ali, mas estava meio de lado, assim. E quando eu percebi que, obviamente, é uma necessidade do mercado que quase ninguém percebe, porque dentro do aspecto do brasileiro hoje, nós somos muito do fazejamento. E aí eu entendi que ninguém ia comprar porque parece a coisa chata dos negócios, estruturar o processo, as pessoas entendiam como algo burocrático, engessado, fazer processo. Eu nem quero isso, eu gosto mais de fazer. E aí eu comecei a deixar um pouco de lado e fui mais para a parte de desenvolvimento de lideranças. Mas isso não era o suficiente para os negócios também. Eu percebi que antes de ter bons líderes, também a gente teria que estruturar o que eles iam fazer, o como eles iam fazer. Né? Ter desenvolvimento de lideranças faz parte de qualquer negócio que está crescendo. Mas como essas pessoas exatamente vão passar o bastão? Como o dono do negócio consegue treinar um bom líder, né? Um bom gestor? E aí eu entendi que o processo precisava ser um dos primeiros pontos a ser trabalhados. E aí eu comecei a levar isso para dentro do meu portfólio como principal. Né? E aí eu comecei a trazer isso como principal. Então eu já tinha um conhecimento muito grande em processos e comecei a vender diretamente processos. Pensando que se eu fosse tentar desenvolver liderança, se eu fosse tentar ir pela base de consultoria na parte tecnológica, que é ferramentas das empresas, não faria tanto sentido inicialmente para eles se eles não tivessem a base estruturada. Então, foi isso que me fez trabalhar dentro desse aspecto de processos por primeiro. Eu tentei começar a oferecer para o mercado, né, atender uma dor de desenvolvimento de lideranças, mas aí eu percebi que cada empresa que eu ia, faltava de fato o processo de como eu passo o bastão, como aquele líder vai executar o que ele precisa. Falando de conhecimento, habilidade, atitudes, processo de descrição de cargo, coisas básicas que a gente entende que não tem, né? Que estava em falta. Exatamente. Às vezes a gente acha que nem considera isso como um processo, né? A descrição de cargo. Não é um...
Tem gente que não... Tá na minha mente, eu sei o que eu preciso contratar. Sei. Então, e até eu anotei essa pergunta aqui, que por que as pessoas, empresas, enfim, têm tanto problema com o processo? Tu acha que é uma coisa cultural? Tu falou do fazejamento, eu achei bom isso. E conectou muito aqui. E uma outra coisa que tu falou, que eu acho que a gente vai super explorar, cara, o processo, ele é a base, né? Não adianta, a gente falou, eu e a Jé em outros podcasts, não adianta querer ter AI, por exemplo, para vendas e não ter o processo. Não adianta querer escalar... Ter estrutura. E não ter o processo. Contratar alguém que chega e fala, tá, beleza, o que eu faço? Onde que eu me guio? Então, eu queria entender, na tua perspectiva, por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o processo? E como que tu vê as empresas hoje? Se tem alguma que tu trabalha mais, fala, cara, aqui eu ainda vejo que o pessoal ainda não virou a chave. O que eu percebo hoje nessa questão de fazejamento que a gente tem? O brasileiro, ele é nato em resolver dores e problemas, mas não de forma estruturada. Tanto que existe plano de negócio que é totalmente ignorado quando você vai montar aquilo que você quer resolver para o mercado. Então, a gente sai fazendo o quê? Entendo que é uma necessidade, eu ofereço alguma forma de solucionar algo para alguém, ela me contrata, eu nem sei por que eu estou cobrando aquilo, eu estou cobrando por motivo X ou Y, paga minhas contas, sei lá. Eu nem sei por que exatamente eu faço daquele formato, mas eu, de alguma forma, quero ganhar uma grana e quero resolver. E a gente começa a fazer isso. E tu começa a ganhar... Você entrega muito bem aquilo que você se propõe a fazer. E aí você começa a entregar para o mercado com uma quantidade maior. E aí você vai indo embora, vai seguindo, vai indo em frente. Aí você chama mais um para te ajudar naquilo, porque começa a fazer água, começa a fazer uma demanda maior. Você está começando a trabalhar 24 horas por dia, basicamente. Você começa a puxar algumas pessoas contigo. Só que você está puxando as pessoas e está treinando elas meio que no método agarradinho. O que é o método agarradinho? Você vai trazer a pessoa contigo, olha como é que eu faço, e depois você vai fazer. Aí a pessoa faz, ela olhou para aquilo que você faz, começou a fazer para te ajudar, ela também entende que ela nem sabe exatamente se é um propósito da vida dela ou não, mas ela sabe que dá dinheiro. Ela começa a te ajudar também naquele processo, começa a evoluir contigo naquilo. Mas aí o que acontece? Ela faz do jeito dela. E aí você olha para o jeito dela e fala, não, mas não é assim que eu queria que você fizesse. Não, mas você não estava me olhando? Você não estava me olhando? Você não estava comigo naquele momento que eu estava te explicando? Você não andou comigo várias vezes? Gente, é diferente de você olhar alguém fazendo algo e eu executar aquilo tão bem ou igual àquela pessoa. Então, por isso que as pessoas elas esquecem disso. Porque elas querem ganhar dinheiro, elas percebem que o que elas atendem de dor no mercado dá realmente retorno financeiro. E elas começam a querer escalar, crescer o negócio delas, chamando gente que são amigos, parentes, família. O que é bom naquilo, né? Vou chamar alguém que é bom de vendas. Isso, ou até vou treinar alguém, né? Vou chamar alguém cru também para treinar, porque daí eu vou moldar aquela pessoa. Daí o que acontece? Eu moldo, ela começa a entregar algo, uma qualidade muito grande e ela vai embora. Porque ela nem entende para onde ela pode ir naquele negócio. Ela vai ressuprindo uma dor até alguém a gente falar, cara, essa pessoa se especializou em algo, eu acho que ela faz sentido para minha empresa. Daí ela cai em uma empresa que tem estrutura de processo, que já começa mostrando onde ela está e para onde ela pode ir, aonde ela pode chegar, e financeiramente, uma consequência disso também, e aí brilha os olhos. Ela fala, nossa, isso me mostra algo organizado. E começa já, eu vou falar na base, a gente fala, é que processos não é para qualquer negócio. É importante entender. A gente está começando um negócio agora, nossa, vou montar todos os processos possíveis. Não, vai vender. Vai vender, vai gerar demanda, gente. Vai entender a necessidade, muito. Né, de desenhar processo. Eu recentemente passei por uma imersão de 3 dias lá em São Paulo, com uma empresa que trabalha com estruturação de empresas e enfim, uma marca bem forte. E aí, eles têm um mapeamento de perfil da empresa que tem o nível 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Então, assim, no nível 1, você não vai estruturar processo, é o nível de sobrevivência. Eu tô vendendo o almoço para comprar a janta, eu tô vendendo o projeto de hoje para pagar o colaborador de amanhã, para investir no tráfego de segunda-feira e para gerar um retorno na terça. Eu não vou me preocupar em ter o melhor processo, eu vou me preocupar em vender, botar dinheiro dentro do caixa para depois fazer. Aí eu tenho o nível 2, o nível 3, o nível 4. Tem algum dos níveis que é um nível de excelência. Quando eu estou no nível de excelência, aí eu vou me preocupar com o processo. Por quê? No nível de excelência, sim, eu quero replicar aquilo que está dando certo e eu quero escalar. Aí eu posso me preocupar com, poxa, a gente faz esse processo de vendas até que ele vinha dando certo. Agora eu preciso, para ir para o próximo nível, olhar para o que a gente já fez, estruturar isso e aí seguir. E tem disso, né, Edu? De 100%. Em que nível que eu tô? 100%. Acabei de começar a empreender, vou gastar toda a minha energia montando o processo ou eu vou me conectar com outros empreendedores numa rodada de network para crescer e vender?
Sobrevivência, E às cara. vezes gastar também, né? Um Gastar dinheiro que energia, não tem barra para tempo, estruturar barra dinheiro. uma empresa, às vezes, de 3 pessoas que tem 3 meses de duração. Porque viu que alguém falou Perfeito. que tem que ter. Tipo, cara, calma, será que é esse caixa para esse momento? Eu concordo 100% com o que vocês falaram e trago ainda mais para o que eu estava explicando de empresas iniciais. Eu digo que não é a prioridade fazer processos, tá? Porque você precisa vender, você precisa gerar essa demanda para depois você se preocupar em fazer algo nesse aspecto. Mas eu digo que não é excludente você começar algo. Eu digo, qual é a boa prática daquilo que você resolve muito bem? Porque se eu precisar, porque o processo, na verdade, é um jeito que eu combino com alguém de fazer algo que eu sei que é sucesso, que vai dar um bom resultado. Sim. Né? Como eu faço aquilo que vai chegar no fim e qual que é um bom processo? Aquele que vou falar de receita de bolo. Lembra de receita? Antigamente escreviam, aquilo é um processo. Nossos avós, né? Às vezes os pais escrevem a receita de bolo e fica guardada 7 chaves, né? Porque eu não... Adianta eu pegar uma receita de bolo, entregar para alguém, quando ela for fazer o bolo, tem algumas coisas no meio daquilo que a gente nem faz ideia, que é mexer. Não tá escrito lá, que tem que mexer com carinho. Tem que Cara, travar. sim. Eu vi um Só tá vídeo escrito que esses precisa dos dias. ingredientes X. Tu já deve ter visto esse vídeo no Insta, que é de um pai que ele fala assim, ele pede pro filho, né? Escreva como eu devo passar manteiga no pão. Aí o filho escreve assim, pegue o pão, pegue a faca, coloque no pote de manteiga e passe. E o pai tá lá com... Eu vou até tentar replicar. O pai tá lá, daí ele pega o pão, pegou o pão. Mas não diz que tem que tirar do saco e botar o pão ali. Então ele bota o pão aqui. Pegue a faca, coloque na manteiga. Passe no pão. Pega a manteiga, Passe no pão. Aí o filho do lado, não, dele. Mas eu tô seguindo o que tu Exatamente. escreveu. Esse playbook aqui de passar manteiga no pão, eu tô seguindo exatamente. Edu, é isso. Exatamente. Ele não falou como que tinha que fazer. Então, se chega um colaborador novo, imagina, uma pessoa nova pra passar manteiga, ela não sabe, não é óbvio pra ela. Não é óbvio pra ela que tem que tirar o pão do saco, né? Isso. Mas muito bom. Muito Isso bom. é como se fosse a descrição daquela função de fazer o pão. E aí, nessas empresas, a descrição da função, do cargo, ela é o quê? Você vai abrir empresa todos os dias, tá horário, você vai executar. Mas o como? Cada linha daquela tem mais uma parte, que é o como que é o ideal ser executado aquilo. Então, o que eu até posso saber, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas do meu jeito. Sim. O como é o grande conhecimento que está na mente das pessoas que dominam o negócio já. Por isso que eu digo que delegar é isso, é estruturar o como. E estruturar o como para aquela pessoa que nunca fez executar, sem nunca ter feito aquilo e sair com maestria. Esse é um grande processo de entrada, processamento e saída com sucesso. Muito bom. Em tecnologia, que vem muito do meu mercado aqui da GE, e a do Edu também. Do Edu também, que Exatamente. foi do mercado corporativo. A gente tem os playbooks, né? Então, aqui em vendas, tem playbook de vendas. O que eu faço quando acontece tal coisa? Como eu uso tal ferramenta para achar um dado? Perfeito. Então, isso já é uma coisa muito clara e que muitas empresas não têm e as pessoas ficam perdidas. E agora, com AI, a gente consegue deixar super dinâmico, assim, o consumir um playbook. E tem uma outra coisa que eu só escutei isso dentro de mercado de tecnologia. Não sei se já escutou, tem gente que nunca escutou, é normal. Chama o Buzz Factor. Buzz Factor. Novidade, não conheço a nomenclatura. Buzz Factor é, imagina que um ônibus te atropelou. É o fator ônibus. E aí, tu tá lá todo esgualepado no hospital. Jéssica vai assumir no teu lugar. Sensacional. E que aí? analogia. E aí? Por onde que a Jéssica começa? O que tu deixou pronto pra ela? Cadê o processo daquilo que ela vai pegar? Então, isso traz muito pra gente a gestão da informação. Cadê essa informação se aquela pessoa passa mal? Se aquela pessoa for atropelada, se ela ganhar na loteria e sumir... Vamos pensar na coisa positiva, né? Vamos botar amiga. Lottery Factory. Pensei exatamente a mesma coisa. Porque é muito, né? Do tipo, a gente não pensa no pior. Não, eu vou estar ali, cara. Qualquer uso coisa exatamente me chama. essa analogia. Eu não tinha conhecimento dessa nomenclatura, mas eu gostei. Vou começar a utilizar também. Mas eu já levo um português mais claro também para o empreendedor. E se tu morrer amanhã, o que acontece com o teu negócio? Ele já morri, né? Aí não ele já tem importa. equipe, ele já tem tudo. Eu acho que vai fechar. Vai, provavelmente. Ele Grandes centralizou chances. tudo, porque só ele acha que sabe. Aonde ele está cansado, que ele já contratou pessoas, elas já foram líderes no negócio dele, foram muito bem e foram embora. Mas por que elas foram embora? Essa é a pergunta. Todo mundo acha que as pessoas são o problema. Elas nunca trazem para elas. Será que eu posso fazer algo melhor para essas pessoas, para reter essas pessoas comigo? Por que elas vão embora? Porque elas não fazem ideia para onde elas podem ir. Elas começam a liderar a tua equipe, elas ficam 10, 15 anos na tua empresa. Hoje a gente está numa geração que não fica mais tanto tempo nos negócios porque elas vivem por projetos.
projetos que façam sentido para a vida delas. Elas não querem mais perder tempo. Antigamente a gente ia porque os pais obrigavam, porque a gente, né, não queria sujar a carteira. Tem tudo isso. Tem. Mesmo que não tinha processo, você fazia. Vambora, vamos lá. Vamos resolver. Hoje em dia, se as pessoas de fato não souberem o que e como fazer, elas vão embora. Isso é fato. Então, dentro desse sentido que você falou, o empreendedor, ele tá sempre reclamando que ele contrata e não dá certo. Porque ele contrata de qualquer jeito, passa uma pessoa na rua, ele vai lá e puxa a pessoa para dentro. Quer trabalhar? Isso. Mas o que eu tenho que fazer? Não, é tal coisa, ele vira as costas, sai e vai fazer outra coisa. Daí ele quer que a pessoa saiba exatamente o que tem que fazer, do jeito que ele fazia, da melhor maneira. Às vezes a gente acha alguma pessoa ou outra extremamente didata, proativa, que consegue resolver várias coisas sem ter nenhum processo. E quando eu digo processos aí, as pessoas às vezes ficam lembrando de documentozinhos chatos, né? Normas técnicas. Gente, não precisa ser tudo feito por uma ISO, naquele padrão. Hoje em dia vou dar um exemplo básico, né? Todos conhecem o Wikipédia. Então dá para criar o Wix para dentro das empresas como banco de soluções, que é didático, dinâmico, que tem vídeos, tem áudios, não precisa ser só escrito, não precisa ser num padrãozinho, pode ser um artigo. Mas é o que a gente fala dos menus de ajuda dos sistemas, das FAQs, né? Que a gente encontra nos sistemas hoje. São processos de orientação para o usuário não errar. É feito para ele, de fato, buscar a solução sobre aquilo. E, claro, muito mais direcionado hoje. A gente vê que os sistemas estão muito mais direcionados nesse sentido também, para que as pessoas não consigam nem clicar em coisas que não podem clicar. Isso tudo pensando em processo. E pensando nisso, a gente fala muito de cultura de CRM. Eu e a Fê, a gente bate também nessa tecla de... O CRM não é só o software que tu tens ali. Mas é uma cultura de eu ter dados, eu organizar. E na minha percepção também, quando a gente tem essa estrutura, quando nós temos esse software ali dentro, eu estou facilitando para que aquele processo aconteça. Porque se cada um fizer na sua planilha de Excel, vai ser de um jeito. Aqui eu tenho um dado estruturado que eu preciso pegar, um SLA que eu preciso preencher. Perfeito. Eu padronizo aquilo. E acabo padronizando, muitas vezes, o processo também. Então, o software vai vir depois dessa estrutura, mas muitas vezes ele também vai ser um caminho para a gente conseguir colocar esse processo ou incluir esse processo dentro daquela operação. Sensacional. Tem um ponto, já que agora eu lembrei tu falando, que é muito comum da gente também... Eu vou trazer o nosso ambiente, né? Claro, que manda bala. É pessoas, processos e ferramenta. Então, já acabou de falar, né? Beleza, eu tenho lá uma Preciso ferramenta... vender o peixe da minha camisa aqui, né? Aí... Pessoas, processos e ferramenta. Ai, que legal! Off nas desculpas. Desculpas off, né? Aí, ó. Então, Edu, muito bom. Começo com pessoas, tenho processos e aí eu coloco a ferramenta. Tem gente que tenta resolver problemas com ferramenta. Sensacional. E a Que ferramenta nunca nem olhou. escala o problema. Não sabe nem por que ela quer aquilo. E a ferramenta... Exato, amiga. A ferramenta aumenta o problema. Ela escala o problema. Ela Concordo escala o contigo. problema. Eu tenho um time de representantes que não preenche nada, que não acompanha E a nada. Eu culpa é de coloco um CRM. Cara, eu escalei aquele problema, porque eu tenho que é a culpa, gente? menos dados. Culpa do sistema. Não é? A culpa não é sempre do sistema? Vamos trocar. E troca, Isso. nunca A acontece culpa do nada, sistema, né? porque- Culpa do sistema. Vou trazer aquela analogia, aquela fala do filme do Alice dos Países da Maravilha, né? Que era, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então as pessoas nem sabem para onde quer ir. Elas não sabem nem por que o funil de vendas está atrelado de fato a um sistema, mas elas têm que montar o funil antes. O fluxo de vendas é um processo. A máquina de vendas é um processo. Começa onde? Quem vai executar aquilo? Quem vai fechar aquilo? Tudo isso o sistema pode te ajudar. Porque é essa base de processo que vai fazer você parametrizar aquele sistema. Para você entender que ele vai funcionar dentro daquele funil. Que você no final vai ter relatórios, dashes focados naquilo que você pretendia. Que você entende que você tem produto e serviço na tua empresa às vezes. Que o CRM precisa pensar nisso. Né? Que às vezes você quer um CRM que atenda só produto, aí você está tentando enfiar serviço lá dentro, não vai funcionar. Ele não vai ter os mesmos trâmites. Você tem que dividir isso de alguma forma. E entender exatamente metas, método. Então, o que a gente fala muito em vendas? Meta. Vamos atingir as metas. Mas qual é o método para chegar lá? É um processo? Qual é o processo para a gente conseguir chegar? Alguém, em algum momento, fez algo que chegou num baita de um resultado. Só que essa pessoa já foi embora. Essa pessoa sabia muito e ela guardou aquilo para ela. Ela montou um treinamento, ela montou algo fora daquele negócio e levou embora o conhecimento. Então, quando eu já fiz trabalhos, executei, testei coisas dentro do negócio ao qual deram resultado, documente aquilo da melhor forma possível,
da forma mais tranquila, para que as pessoas possam seguir esse fluxo e você se libertar para fazer outras coisas também. Porque às vezes a gente não quer passar o bastão com medo que a pessoa vai ser melhor que a gente, e aí mora o perigo de... Por isso que as pessoas... Eu vou trazer o brasileiro, por isso que ele tem tanto medo de fazer processo, porque alguém vai descobrir a receita do bolo mágica da Coca-Cola lá. O negócio teu. É por isso, as pessoas não querem entregar isso. Gente, é isso para passar pro próximo estágio. É tipo, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu não vou te contar. Porque Isso vai que tu pega a ideia, que é só uma ideia, Exato. e tu executa a ideia. E aí tu ganha E muito ninguém, com isso. aí nem tu executa, Exatamente. nem Não. eu, porque eu não sei, Não, aí você vai ninguém me passar e executa. vai se tornar gerente, e eu já sou gerente, o que eu vou fazer depois? As pessoas não têm essa consciência de que, para elas evoluírem, elas precisam ser substituídas. Perfeitamente. Para eu avançar para o meu próximo nível, seja coordenação, gerência, diretoria, VP, eu preciso ser substituída no meu nível atual. Se eu não preparei ninguém para me substituir, eu não tenho como avançar. Exato. Porque imagina que a empresa tem 5 ótimos diretores. Um deles preparou um liderado para assumir a cadeira dele e ele já está pronto para ir para o próximo nível. Os outros 4 são essenciais. Se a gente tirar, a operação morre. Abriu uma vaga para um nível acima da diretoria. Quem que vai ser a pessoa? Essa pessoa que já deixou alguém preparado, porque a área não vai morrer se ela sair. Exato. Eu não vou tirar o meu... Eu ia falar Neymar, meu Cristiano Ronaldo do campo? Vai ser Desculpa. um favor. Gente. Vai ser um favor. Não Ele vai já dar- nem tá entrando, né? Ai, nem tá entrando. Não vou tirar meu Cristiano Ronaldo do campo se não tiver alguém pra colocar no lugar dele na mesma... No mesmo nível, óbvio. Ou até melhor. Ou até A gente nem sabe, porque ele nunca melhor. colocou o cara pra jogar. Até melhor, Porque com o cara que é o certeza. grandão não quer deixar esse cara entrar, quer deixar o cara na reserva a vida inteira. E tu falou um negócio legal de as pessoas sabem e às vezes elas também não compartilham. A gente tem uma palavra boa quando a gente fala de tecnologia e vendas, que é playboocar. Então, a Fernanda está fazendo um excelente trabalho. Ela é minha top performer em vendas. Toda a minha equipe bate 100%, mas a Fernanda bate 200%. O desafio Muito dos boa. líderes Diferenciado. é sentar do lado da Fernanda e playboocar para o restante o que a Fernanda está fazendo. Eu lembro que eu trabalhei numa startup e a gente tinha esse desafio. A gente tinha um vendedor que era top performer. E, cara, todo mês a gente tinha aquela coisa de, gente, a gente tem que sentar do lado dele. Ou, não todo mês, mas em alguns momentos, assim. E replicar, entender o que essa pessoa tá fazendo para replicar. E, às vezes, Edu, muitos processos nós já tínhamos replicado com o restante Legal. do time. E dava muito certo. Mas, às vezes, o que ele tinha era um nível de relacionamento Um diferente. tom de voz impossível de ser replicado. Sei. Isso, porque não é 100% Concordo. desse processo que eu consigo playboocar para o restante Concordo 100%. e replicar. E concordo porque existe... eu vou trazer uma base da administração que é o chá, conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento e habilidade você pode deixar bem escrito, porque você já consegue observar, são comportamentos observáveis que podem ser replicados. Mas a atitude é uma coisa muito difícil de você conseguir gerar um processo sobre. Porque é muito da proatividade, é muito daquilo que você viveu na tua vida lá no passado, dos seus estímulos de vida. Então, a atitude, você pode deixar escrito o que você espera sobre a atitude, né? Mas é muito difícil você dar um Ctrl+C, Ctrl+V numa pessoa. Ela pode ser melhor, pode ser pior, ela pode ser que ela queira evoluir em alguma atitude que ela esteja... Não tem, para ela não tem tanta clareza. Então, Fernanda com certeza tem atitudes que grande parte das pessoas não conseguem entender como elas podem replicar isso. Como é que eu consigo pegar o que é com aquele jeitinho que a Fernanda lida com aquilo e executar uma replicação? Tem coisas que não. Aí você tem que desenvolver, e aí tem outra linha de desenvolvimento a respeito disso. Você pode saber o que e como a Fernanda faz aquilo. Agora, Mas não- na hora de agir, E às vezes isso frustra também, né? Tipo, cara, eu queria que todo mundo fosse igual a Jéssica. Uhum. Ah, eu, Frustra. claro. A Jéssica Frustra. é óbvio, mas assim, não dá. Então a pessoa também tem que ter outras maneiras de compensar isso. Isso. Teve uma coisa que vocês trouxeram ali da contratação, e uma vez eu vi um conteúdo muito bom que falava assim: A contrata A e B contrata C. E o que isso significa? Que uma pessoa que já é, sei lá, sênior, ela é excelente naquilo. Eu preciso de uma outra pessoa tão boa ou melhor do que eu, para sensacional. ela me ajudar em coisas que eu não consigo. Enquanto o B contrata o C porque ele tem medo que essa pessoa vai replicar o que ele está fazendo e ele vai passar. Então, quando surgiu uma nova posição, por exemplo, quem que vão contratar? Eu que estou ali ou a outra pessoa que veio igual e me passou? Não, eu quero contratar alguém que eu vou mostrar que não, eu sou uma pessoa boa. Essa aqui não é tão boa porque pela comparação. Uhum. Então, isso acontece muito, assim, de ter medo. Porque muitas vezes quando o processo não está bem desenhado e tu não sabe quais são as regras do jogo, eu gosto muito de ver também o processo como a regra do jogo. Sensacional. Eu sei qual é a regra.
Como que a gente entra numa equipe de vendas e não sabe a meta? Perfeito. Não tem como. Como é que eu vou demitir uma pessoa no achismo? Ah, que tu não tá indo bem. Tá, mas o que que é ir bem? Tô fazendo reunião. Tô Qual aqui. que é a métrica tô do entrando às sucesso do 9. ir bem? É. O que é a Exatamente. métrica? Como é que eu dou um feedback pra pessoa? E aí a E gente feedback fala... é processo também, né? Exatamente. Qual que é o processo para? Processo de feedback. E cada empresa, às vezes, vai utilizar uma técnica para fazer um efeito diferente. E aí você fala sobre negócios, né? O planejamento estratégico é um processo. Quando você fala de planejamento estratégico, é a meta macro. Depois daquilo, né, toda a parte de meta micro, ela é definida. E aí as pessoas começam a entender por que as pessoas querem chegar naquele resultado. É para o dono da empresa ficar mais rico? Comprar um carro? Comprar uma casa? Não. Tá claro, o planejamento estratégico mostra porque se a gente chegar nisso, nós vamos chegar nesse resultado e vocês vão poder ter isso, vão poder ter mais pessoas, vão poder ter mais liberdade, a gente vai poder evoluir, botar mais gente. Então as pessoas não entenderam que planejamento estratégico também é um processo de escala, de crescimento. Né? E aí mas as empresas que chegaram a 1 milhão, bilhão, são da nossa região, são de qualquer outro lugar do país, elas fizeram? Nem sempre. Tem gente com 30 anos de negócio fazendo agora isso. Porque queria atingir uma ISO, queria atingir um resultado diferente. Mas é por quê? Porque tem pessoas de 40 anos lá dentro, 50 anos lá dentro. E quando elas não estiverem mais, e quando o ônibus atropelar essas pessoas, o que a gente faz? Entendeu? A gente consegue pegar exatamente o que a gente falou, elas performam porque elas têm uma atitude diferente também das demais. Mas é hora de começar a pensar em como... O que a gente faz? No mercado a gente não consegue, vai ter que tirar de alguém, de algum outro negócio. Tá, mas a gente não pode montar, então, uma escola de crescimento, de evolução dessas pessoas. A gente não pode pegar da base e começar a vender isso. Porque processo é ter missão, ter visão, ter valores claros. Nem isso as empresas... Eu acredito que isso é o mínimo que quando você monta um teu negócio você tem que ter. Porque senão não Clareza, você nem sabe pra onde é que tu tá indo. Qual é a tua razão social? Razão social, gente. Razão social. Por que eu existo? Isso é uma coisa que eu quero entender melhor, assim. Tu chega numa empresa, toda bagunçada. Por onde começa? Ou a galera que tá nos acompanhando aqui quer começar, já tá com essa agonia, mas tá, beleza. E aí? Quero fazer amanhã alguma coisa. Por onde? Eu gosto sempre de falar, mais uma vez voltando, né? Eu gosto de quebrar em classes, né? As empresas... E existe a classe inicial que tá começando agora, tá precisando vender para começar a gerar demanda... Essas eu diria que se você quiser fazer qualquer coisa de processos, pense em missão, visão do negócio e o propósito que ele tem. Isso fica mais fácil para você conseguir vender também para o mercado, mostrar o teu valor para o mercado também. E comece a escrever no mínimo as atividades que mais geram resultados para você. Então, assim, às vezes a gente faz um monte de coisa. Nossa, a gente tem que correr, chutar, cabecear e fazer o gol, né? Que é o financeiro, a gente faz o financeiro, a gente vende, a gente entrega, a gente produz. Faz marketing, não sei o quê. Separa isso. E eu digo, isso é importante você dividir para qualquer negócio. Organograma. As grandes não têm, as médias não têm e as pequenas geralmente não têm. Aonde eu estou? Primeira coisa que eu pergunto, vocês têm um organograma bem definido? Por que eu pergunto isso? Porque dá clareza de aonde está cada pessoa e o que elas estão fazendo. E quando você está sozinho no teu negócio, é importante ter um organograma. Tu vai estar em todas elas, mas tu tem que entender exatamente aonde que tu vai contratar primeiro e depois. Aquilo que você não tem tanta preferência, não tem tanta habilidade, você já vai começando a pensar em trazer lá. E aí você vai olhar o organograma, você é o CEO... Você é o diretor de marketing, você é o diretor financeiro, você... Eu estou dando nomenclaturas que pode ter que existe ou não no negócio, mas você vai ver que você está em todas as áreas. E você começa a entender que o teu nome está em todas elas. Isso é um chapéuzinho que você tem que botar e umas te dói muito. Aí você não gosta muito do financeiro, você não faz direito. Aí você, poxa, de repente, não faz sentido eu levar para um BPO, que tem um processo já que pode me ajudar. Então você começa a entender. Eu não posso terceirizar a minha prospecção. Eu não gosto, eu tenho medo dos nãos da vida, mas como é que eu vou pedir para alguém prospectar para mim se eu não tenho nenhum processo mínimo do que eu ofereço, do que eu resolvo de dor? Então eu escrevo essas coisas para ter clareza, para você montar teu site, depois serve para toda a tua base estrutural, para você crescer. Então ali você começa a enxergar onde está fazendo água, onde está doendo mais. E o organograma, eu digo que é o primeiro diagnóstico que você faz do teu negócio para saber onde você está mais dedicando esforço. E se aquele esforço que você está dedicando gera o resultado que você imagina ou deva ter. Então, muita gente não tem organograma. Ou quando tem, o dono da empresa está aqui, só que ele está metido aqui também, ele já tem um líder, mas ele está aqui também, ele quer resolver. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele tem todo lugar. Eu falei, calma. Cara, pra quê? E qual é o ideal? Porque aqui tu tem uma escala de organograma X. Qual é o ideal? O que você imagina daqui a 2 anos, cara? Vamos distribuir esse negócio? Quem vai gerenciar quem? Quem vai vir para onde? Porque quando você começa com o organograma mostrando até para quem vai fazer parte do teu negócio, né, vai trabalhar com você, o colaborador, ele olha e fala, entendi, eu tô aqui, eu posso chegar aqui? Pode. Existe uma escala para você chegar.
Entendeu? Existe uma cultura de crescimento. Nós temos programa de desenvolvimento individual que a gente vai te falando a cada semestre, como é, né? Existe o feedback pontual, existe o feedback semestral. Você vai entender desde tu já sabe a descrição do teu cargo, já sabe qual é, se você é júnior, você é pleno, você é sênior, por que eu devo né, evoluir, o que eu devo estudar, o que eu devo fazer. Eu acho que isso ajuda muito. Mas organograma básico, tá? Organograma... Primeira coisa de todas. Eu diria que é o primeiro item que eu trabalho em diagnóstico, é o organograma. Não, e tu foste falando e eu lembrei de quando a Rapor, e a gente tinha treinamento, agora na Rapor a gente tem parte de curso, comunidade para quem prospecta, desde para vendedor, empreendedor precisa prospectar. Mas um tempo atrás a gente tinha, antes da Jéssica ter a empresa de consultoria Aquila, a gente fazia acompanhamento de equipes comerciais, a gente fazia também treinamento. E aí, um belo dia, Jéssica voltou do treinamento lá, de que ela foi. Eu, ela e o Pedro, nosso sócio junto, né? Porque agora sócio da Gé na Aquila, a gente definiu quem que cuida do quê. Então, eu lembro lá, dentro das minhas atividades, tinha um marketing. A Gé nunca mais se preocupou em saber que se ia acontecer. Não, a Fernanda é responsável por isso. Perfeito. Vamos alinhar aqui, saber se as coisas estão feitas, mas a Fernanda que tá Se precisar de ajuda, me chama. Financeiro, Jéssica Bosco. Jé, tá tudo certo. Ninguém mais entrou na conta pra olhar se alguém tinha pago. Não sei nem a senha. Porque tem dono. Não sei a senha, não sei. Dono. O processo tem dono. O processo tem dono. Todo processo tem que ter um dono, gente. Eu fiz essa... foi muito bom. Eu ia falar exatamente disso. Eu voltei dessa imersão pensando no organograma, porque a gente volta de lá com material para executar. E aí eu cheguei... A gente fez isso na Rapor e depois, quando a gente criou a consultoria da Aquila, eu tenho mais sócios na Aquila, né? Inclusive, um dos nossos sócios está em São Paulo. A gente tem outro sócio aqui em Blumenau. E nós éramos em 4 tocando a empresa. A gente ainda mas hoje nós temos outros colaboradores. E aí nós sentamos para fazer o organograma. E na Aquila, o financeiro também estava comigo. Porém, eu não sou a melhor pessoa para ficar com o financeiro. Eu sou muito boa em outras coisas. E eu fico na Rapor, não tem problema. Adoro ficar ali. É outro modelo de cobrança. É outro modelo de cobrança. Mas, na consultoria, eu tinha uma outra pessoa que era mais analítica. Legal. E que ela se incomodava, às vezes, de não ter uma visão mais, assim, clara. Nós sentamos, os 4... E eu falei, vamos pegar as nossas principais habilidades e a gente vai colocar as pessoas certas nos lugares certos? A minha habilidade, eu tenho habilidades em abrir mercado, eu posso cuidar do marketing, eu sou criativa o suficiente para isso, eu posso produzir bons conteúdos, eu posso fazer boas conexões, cuidar do network, dar treinamentos, que é uma coisa que eu adoro. E eu peguei todas as coisas, todas as skills que eu mais gostava e falei, elas encaixam nessa e nessa área. Peguei, Janine, o que tu gosta? Eu gosto disso, disso, aquilo. Se encaixa nessa e nessa. Ali, a gente entendeu qual chapéu casaria com qual sócio. Saímos de lá, olhamos, fechou. É isso que a gente tem que tocar. Então, hoje eu tenho alguém que cuida da parte de consultoria, de processos dentro das empresas. Legal. Eu não fico perguntando se essas coisas estão rodando. Confio e vai. Cara, eu confio. Eu vendo o projeto e eu tenho certeza que ele será entregue porque eu tenho uma pessoa excelente cuidando do processo. Uma pessoa A cuidando do processo. Uma pessoa A cuidando do processo. Financeiro, eu tenho uma pessoa A. A gente não tem tempo hábil, então nós temos um BPO que cuida do nosso financeiro. Porque aquele BPO, ele vai estudar sobre aquilo que eu não vou tirar tempo para estudar aquele financeiro todo mês. E ele vai olhar de uma forma fora da bolha. Exato, ele tá por fora. Ele tá por fora no sentido de ele tá fora do negócio. Assim como quando nós somos contratados para dar treinamento, eu falo para as empresas, cara, fica tranquilo, porque eu estudo sobre isso aqui que eu tô treinando o teu time todo dia. Se tu tiver que parar para estudar o tanto que nós estudamos, tu não vai mais trabalhar. Exatamente. O meu papel é estudar para levar esse teu conteúdo. É estudar vendas para fazer com que o teu vendedor melhore. Aí ele olha, nossa, faz todo sentido, porque eu não vou ter esse tempo para estudar. Então, tu vai contratar alguém que é especialista nisso. Ao invés de eu ficar lá quebrando a cabeça para montar o processo, eu vou contratar o Edu, que é especialista no processo, vai vir. E em pouco tempo, ele vai deixar tudo organizado. Ou em muito tempo, mas ele vai saber a jornada. E é muito pro projeto, não é toda empresa que você vai organizar o processo dela agora. Você vai para onde está fazendo o maior desafio, às vezes onde uma está sendo área alerta. mais específica. É por área. O processo é por área. Né? Não dá para fazer o todo da noite pro dia. Começa na onde você está tendo mais desafios de reter, principalmente porque as pessoas não sabem o que fazer e aí, né, estão de alguma forma perdendo esse conhecimento ou até errando, por muitas vezes muito retrabalho. São áreas que necessitam mais de processos e olhar para ver se né, o início, o meio e o fim estão de acordo, se é melhor, mais rápido, mais barato, né? Sim. Naquele formato. Eu participei de uma empresa júnior quando eu estava na faculdade, na UFSC.
na Ação Júnior. E era a empresa júnior que estava ali, contábeis, ADM, relações internacionais, que foi o que eu estudei. E a gente tinha nos produtos mapeamento de processos. Que legal. E aí, eu não fazia parte dessa equipe, eu dava outros tipos de treinamento, de consultoria. E a galera de mapeamento de processo, eu lembro que uma das etapas dele era sentar do lado da pessoa e ir anotando o que a pessoa faz. Sensacional. Ela abriu tal coisa, ela clicou não sei aonde, ela não sei o que lá. Aí depois de X tempo acompanhando, eles entendiam, isso aqui é padrão, Legal. isso aqui tá perdendo muito tempo, Isso aí. isso aqui poderia fazer de outra forma. E aí meio que tu tem a fotografia, né? Do que tu Sensacional. faz. E É o depois diagnóstico. fala, beleza, agora a gente faz esses ajustes aqui, a gente acompanha, fechou. Esse é o processo ideal. E de tanto em tanto tempo também é importante revisar o processo, né? Exatamente. Porque o processo não é estático. Isso mesmo. Eu digo que é PDCA, ciclo de melhoria contínua, né? O processo. E por isso que eu começo com o organograma, que é o meu primeiro diagnóstico. Porque eu vou navegando entre todas as áreas, entendendo se tem liderança, se não tem, se é a mesma pessoa que está liderando tudo, como é que ela faz para contratar, para reter, como é que ela hoje consegue delegar aquele conhecimento. E ali eu vou pegando os primeiros desafios que tem. Quando eu começo a perguntar, e na área comercial, hoje vocês trabalham com representantes, hoje vocês trabalham com comercial interno? A gente trabalha. E como é que hoje vocês tratam a questão de política comercial? Né? Como é que eles sabem o poder que eles têm de negociação? Não tem. Não, mas quem é que sabe? Não, eles falam sempre com o orçamentista. Eles falam com o dono do negócio. Porque ele que tá tudo na cabeça dele. Esse cara... Tá, mas esse cara faz o quê? Ele atende todos os clientes? Atende mais o representante? Geralmente é isso. Então, ele tá o tempo inteiro apagando incêndio. Tá muito no operacional. Aí, quando a gente fala, vamos fazer um planejamento estratégico, chega a doer nele. Chega a arder a pele dele. O planejamento é, ano que vem a gente vai faturar X milhões. E acabou, Isso. né? Bora, Por time. quê, gente? Bora, Isso. Não, mas aqui ano passado... Vocês estão comigo? É que ano passado a gente faturou X. Quem tá comigo então dá a uma gente tem palma? que no mínimo a gente tem que faturar Y. Tá, mas gente, você estudou o mercado, tá sabendo como é que tá as coisas? Com Nossa, quem que você Edu. vai fazer isso? Não, tu trouxe um ponto excelente. Eu estava ano passado, fui visitar uma empresa, têxtil em Brusque, e a gente conversando, e aí a pessoa, a coordenadora comercial, trouxe para mim a meta do ano. Jéssica, eu tô aqui com a minha meta de 2025, e o meu desafio é a gente chegar nessa meta, porque nós faturamos X milhões em 2023, né? Y milhões, agora a gente vai bater em 2024. E para 2025, eles tinham projetado, eles já eram um faturamento milionário e grande. E eles tinham projetado um crescimento, se eu não me engano, de 20%. Mas não vou lembrar de cabeça. E eu olhei para ela e eu falei, mas vocês projetaram isso com base em quê? Aumento de equipe? Vocês vão explorar outros canais de venda? Como que tu vai fazer para vocês aumentarem 20% com a mesma força de vendas que tu tem hoje, Mesmo produto. vendendo o mesmo produto pelo Baita mesmo valor? E ela não sabia. Ela falou, então, Top é down. nisso que eu preciso de é nisso que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para estruturar esse ir do ponto A ao ponto B, crescendo esse 20%. Eu falei, hoje, numa conversa que nós tivemos aqui de 1 hora tomando esse café, eu não tenho essa resposta. Eu vou ter essa resposta depois de, primeiro, um bom diagnóstico. Perfeito. Preciso entender quais são... E aí, gente, vamos para um negócio super simples, que é uma análise SWOT. Quais são as forças e Isso. fraquezas do teu mercado? Aonde que tu tens oportunidades oportunidade? Aonde que a gente está perdendo dinheiro? Legal. Ou que a gente poderia reduzir o lucro para vocês chegarem nesse faturamento? Porque eles queriam receita líquida. Então, às vezes não é nem vender mais. Tu pode diminuir o time com pessoas que estão ali improdutivas. Pode ser Eu falei, enxuto. isso. Aí eu falei, agora assim, em 30 minutos, eu não tenho essa receita Tipo, de bolo. Como é que tá a performance do teu time? Será que se a gente melhorar X, já reflete lá na frente? Quem que tá indo bem, quem que não tá? A meta tá adequada? E eles tinham 4 Tanta times de coisa. vendas. Eu falei, tá, deveria ter esses 4 times, todos eles estão entregando. Numa primeira conversa, eu já percebi que tinha alguns times ali que estavam subaproveitados. Ela tinha um time de vendas interna, mas que não tinha tempo de fazer prospecção, mas eles atendiam uma carteira. Eu falei, cara, aqui já poderia ter... Tu já tem um dinheiro que tu tá deixando na mesa, porque já chega uma demanda, ela já poderia vir para cá, e aqui eu poderia já ter já tem um ponto de melhoria. Ah, Jé, entendi. Mas todo o resto eu só vou conseguir entender depois de um bom diagnóstico. Não tem como... Edu, não tem milagre, né? Não. Em 30 O minutos, um médico dá café... receita pra gente sem a gente passar por ele antes? Aquele anúncio, né? Resolva a sua empresa em 30 minutos, faça um diagnóstico gratuito. Não existe, né, Edu? não. E quando o tem. médico dá, tu fala assim, tu desconfia, né? Essa porcaria desse médico nem me escutou direito. Online, né? Eu Nem consulto aquilo. online. Nem me auscultou. Receitinha, remédio e tal. O que é remédio? Quantas empresas estão remediando? É. O tempo inteiro. Trocando sistema, trocando as pessoas. E não sai do lugar. Não sai do lugar. E ferramenta? Que tu...
indica, o que que tu usa, o que que uma empresa pode usar, assim, porque ferramentas São de meio que processo... as básicas, assim, pô, Tem essa e essa muitas, deveria né? ter obrigatoriamente, Isso. né? Legal. Papel, uma caneta, uma parede. Eu acho que essa é uma ótima ferramenta e não saiu de moda. Quando a gente fala de vendas, né? Um Kanban visual, físico, já ajuda muito. E é muito legal de criar, né? Eu adoro, Pode ter gestão com à post-it, vista. né? A gente Aham. pode usar post-it e a gente já sabe ali, ó. Quem que tá no aguardo pra gente né, prospectar, quem que já foi qualificado, quem que a gente já apresentou, quem que a gente fez proposta. Numa empresa que eu Isso é um trabalhei era processo. assim. A gente ia lá e mexia. A gente sabia exatamente todos os E clientes que eu iam tinha uma ter... que eu pintava também, que amiga. a gente tinha eventos, Isso. trabalhava com eventos, tava lá, os post-its. Setembro são esses. Já aconteceu? Tá acontecendo? Era muito Cara, legal. era muito legal. Se eu não quiser usar um físico, gratuitamente uso o Trello. Hoje, para cuidar de Kanban de projetos. Não é a melhor opção. Use o Notion, também é gratuito. Inclusive, O o Notion também CRM vende. do Agendor tem plano gratuito. O link tá aqui. Sensacional. Se você não tem ainda, meu Deus, por onde eu começo? Agendor, gente, tem plano gratuito, você pode começar. Sensacional. Vou deixar Uma o boa link opção. aqui para você testar gratuitamente e falar com eles. Legal. E aí, quando a gente fala de projetos da empresa, o Trello, né? Quando a gente fala de projetos /CRM, Notion, o Agendor, um grande diferencial para você utilizá-lo também. E existem outras ferramentas, a gente está falando só da parte comercial, mas a gente está falando da parte de estruturação do negócio como um todo. O Google Drive já ajuda muito. O SharePoint da Nossa, Microsoft muito. ajuda muito. Lá você pode estruturar suas pastinhas dos projetados, do planejado, dos executados, guarda as informações do teu cliente lá dentro, blinda isso de uma forma segura. Então, a gente está falando de itens gratuitos, aí depois você vai buscar uma ferramenta de CRM mais robusta, conectado o teu RP da empresa, que está a parte financeira, ou não, às vezes as conexões não existem diretas e não tem problema nenhum, existem outras pessoas que fazem ponte entre os sistemas, né? Conectam um com o outro também, você pode ter BI conectado em vários sistemas diferentes, trazendo resultados para vocês, mas isso é um ponto muito além. Então, comece com uma base. Eu iniciei todas as minhas documentações de negócio no Google Drive na época. E depois eu fui para algumas coisas eu simpatizo mais, outras eu simpatizo menos de sistemas. Mas eu digo para vocês, um assistente muito bem feito num GPT, no chat GPT, eu acho que já faz toda a diferença. Você cria os seus assistentes lá focados. Eu tenho um assistente de processo, por exemplo. Tudo que eu trabalho relacionado a processo, eu carrego lá. Eu quero que ele sempre enxergue aquela base. Eu explico para ele por que está sendo criado. Né? Esse assistente serve para isso. Então, você pode criar vários itens. Tem várias ferramentas hoje que a gente pode mencionar. Mas, olha, agendinha de mão, um painelzinho escrito para você apagar, escrever quando você puder. Um vidro que você tenha, que você pode escrever, já faz toda a diferença. Isso já é você guardar aquilo que você tem de conhecimento em algum lugar. É tirar da cabeça, porque a nossa cabeça ela não foi feita para ficar guardando, armazenando informação. Perfeito. Principalmente para armazenar o tanto de informação que a gente recebe hoje. Principalmente. Então tira da tua cabeça que tu vai esquecer e bota num lugar visível para ti e para os outros. Muito legal isso e principalmente processos que a gente não executa sempre. Porque eu gosto de falar, pensa na estrutura Tipo a senha de processo do banco. Pensa na estrutura de processo da seguinte forma. O que eu faço diariamente? O que eu faço semanalmente? O que eu faço mensalmente? Anualmente? E sob demanda, que surge de vez em quando. Separa esses 5 itens, que sejam 5 pastinhas, né? Diário, semanal, mensal, sob demanda, etc. E guarda lá dentro para você entender, até para você conectar com a tua agenda do Google em algum momento, porque tem coisas que vão acontecer anualmente. E processo é agenda também. Você organizar, né? Ana Morim esteve com vocês, falou muito sobre produtividade. Verdade. Produtividade tem a ver com organizar isso. Só que aí, quando você vai executar aquilo, como é que eu fiz mesmo? Como é que era aquilo daquele ano? Entendeu? Imagina uma contabilidade ou alguém que faça hoje a prática de... os nossos IRs, né? Os nossos impostos de renda hoje. Acontece uma vez por ano. Se tiver alguma alteração no meio disso, eles não atualizarem, quem for executar esse processo no próximo ano já vai se perder, vai fazer alguma coisa errada, você pode perder a tua oportunidade de receber o teu retorno da forma que deveria, e olha o nível que fica isso. Então, depende do processo, precisa ter sempre um dono que vai fiscalizar se está sendo feito da melhor forma possível. Porque não adianta você ter um bom processo documentado, escrito um bom vídeo, uma videoaula maravilhosa, uma trilha de conhecimento linda, se quando você for executar, falar, eu já sei fazer isso, eu nem vou lá revisar para ver se o checklist, processo de checklist básico, se eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito, e você faz errado. Então, nem cria. Nem cria se você for depender da tua mente, que vai esquecer de detalhes que são importantes para o teu cliente, né? Para você mesmo, para você não ter problema ao longo prazo, médio prazo, nem escreve. Então, sempre que você for pensar em processo, que seja o suficiente para você ir lá e lembrar daquilo que você fez de melhor. E até para você revisar, para ver se realmente não é hora de melhorar.
porque você vai esperar o teu cliente reclamar para você melhorar o teu processo, ele lá no Google, né, deu uma estrela para você, ou você proativamente vai provocá-los através usando o teu CS, né, o Customer Success, para buscar entender se realmente você está indo da melhor forma possível, se tem alguma coisa diferente que você possa fazer. Porque processo de busca de pesquisa de satisfação também precisa ser realizado de tempos em tempos. E não vai ser todos os dias que vai acontecer. Não vai, né? Não com o mesmo cliente, provavelmente. Sim, sim. Eu vou aproveitar esse momento para a gente chamar já o Momento Agendor. O Agendor é um dos nossos patrocinadores oficiais. E antes da gente vir com o Momento Agendor, já vou pedir também para a gente rodar a nossa vinheta dos patrocinadores que fazem o Vendas Não é Bagunça chegar até você. Então, roda aí a vinheta para a gente. O Vendas Não é Bagunça tem patrocínio de Aquila, a aceleradora comercial, que é a aceleradora que te ajuda a criar sua área de prospecção do zero ou melhorar os seus processos comerciais. Também temos o patrocínio de Rapport. Se você tem pré-vendedores na sua empresa ou se você é um pré-vendedor, a Rapport te ajuda a melhorar a sua performance através do curso e da comunidade. Temos também o patrocínio de Agendor, o CRM que aqui traz pra gente o momento fora do forecast. E se você quer testar o Agendor gratuitamente, o link vai ficar aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, o patrocínio da Track, a agência que realmente acredita que vendas e marketing devem andar juntos. Para você conferir mais sobre os nossos patrocinadores, confira o link que eu deixei aqui na descrição para você. Então, Edu, o que é esse Momento Agendor? É um momento em que a gente traz alguma história de bastidor, alguma coisa muito incrível que aconteceu, alguma coisa que a gente ficou surpreso ou que... alguma coisa engraçada. Sabe aquela história que tu foi num cliente e aconteceu alguma coisa que você não estava esperando? Pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa... Engraçada, é. Vergonhosa. Vergonhosa. Fica a teu critério. Fica a teu critério, mas é aquela história que não estaria no teu pipe, não estaria lá no teu forecast, né? Na tua previsão. Tem algumas, assim, eu não sei se a que nível que eu posso trazer alguma história aqui. O nível O nível que vai ficar no YouTube pra muitas eterno, pessoas assim. assistirem. Eu tenho algumas também. Eu vou trazer uma engraçada que tem a ver com, obviamente, com o que eu fazia, era treinar pessoas através do processo da tecnologia que a gente vendia na época. Eu fazia algumas visitas, né, para os clientes, para treiná-los em novas... eu acho que tinha novos módulos que a gente precisava treinar eles em campo, e inclusive era um serviço que a gente vendia. E eu marcava e agendava em determinados horários para chegar, e eu tinha uma escala que eu fazia para visitar esses clientes, e tudo quando era marcado. E eu lembro que eu atendi de manhã um cliente, aí eu fui para um almoço, e eu comi mais do que deveria, me passei um pouco na fritura nesse dia, e eu tinha que rodar uma meia hora, 40 minutos em uma estrada de chão. Esse cliente era bem interior, assim, que eu fui visitar. E eu fui, e no meio do caminho eu comecei a ter um piriri, assim, no nível muito hard. De suar, sabe quando tá dando pontada? Aham. E no meio do nada, assim, né? Numa estrada boa. Sempre, aqui ó, aquele molejo maravilhoso, né? Com bastante posto perto, Nada. Né? E aí, qual que Zero. é o pensamento? Porque eu sou um cara que a linha de processo sempre tá na minha mente. Eu Sim. monto o trajeto, o horário que eu vou chegar, o que eu vou fazer. E eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu vou ter que parar no mato. E aí eu não tinha um backup de papel higiênico, por exemplo. Cara, um backup de processo de... Isso não fez tu depois criar um backup de papel? Eu tenho papel higiênico antes de me decidir em casa. No porta-luva. No caso. Óbvio. Sempre. Óbvio. Agora sempre. Mas eu fui até nesse lugar, calculei, falei, eu vou precisar chegar até... Porque eu já tinha passado da metade do caminho, eu vou chegar nesse lugar, vai estar aberto, eu vou entrar, eu vou dar um oi assim. Vai ser muito rápido tudo. Porque eu tô em viagem, tem uma desculpa que eu estou em viagem, eu vou entrar nesse banheiro e vou fazer o que eu preciso fazer. Eu cheguei nesse lugar... E era a primeira vez que eu tinha ido nele. Eu mapeei pelo Google Maps, mas não tinha certeza como funcionava. Eu cheguei, era 1h45 e abri às 2 horas o local. E geralmente as pessoas ficam nesse lugar, porque no interior elas estão dentro do lugar ainda lá, almoçando, né? E não tinha ninguém. A porta trancada, tudo fechado. E nessa localização tinha um boteco fechado, uma igreja fechada e... O estabelecimento que eu ia fazer o treinamento. Meu Deus, Edu, eu não tô conseguindo imaginar pra onde é que isso vai. Eu tinha que atender o cliente, eu não podia ir embora. Né? Tu já tava lá, né? Não tinha. E até porque eu ia ter que ir pro hotel, porque ia acontecer uma coisa muito pior se eu tivesse que voltar. Não sei se todos me entendem, né? E aí, o que eu fiz? Eu entendi que tinha uma janelinha de banheiro da igreja
eu precisei botar meu corpo até a metade, porque se eu entrasse eu talvez não conseguiria sair. Daí eu botei meu corpo até a metade para alcançar um papel higiênico. E aí eu lembro que era época de festa junina. Cara, muito boa essa sacada. Eu não teria essa ideia. Muito boa. Eu me joguei até a metade do corpo, peguei o papel higiênico que tinha pela Mas janela. que sorte, né, de estar lá. Só que eu tive que usar a fogueira da festa junina ao lado para fazer a minha necessidade, que era o lugar mais escondido que eu poderia achar, assim, onde tava um monte de lenhas e coisas. Fiz o que eu tinha que fazer lá, né? Resolvi, devolvi o papel higiênico pela janela. E aí eu cheguei pleno depois no meu cliente. E o cliente nunca soube disso. Ele talvez... Não. Talvez ele fale, olha, eu fico do lado de uma igreja. A primeira Do coisa que eu lado fiz de um foi bar. lavar minha mão, né? É. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a primeira coisa que eu fiz foi lavar minha mão. Então, essa foi uma das coisas que eu passei, assim, que foram... Nunca vou esquecer, né? Foi um aperto. Foi um Meu aperto. Deus, Literalmente um aperto. literalmente. Não, eu acho que eu não ia conseguir. A gente tem o já nosso passei mal, o assim, com a estômago é meio Jéssica. que o nosso segundo cérebro. Eu não sei se eu ia conseguir pensar nessa tua sacada. Hoje em dia, assim, quando eu sinto o primeiro sinal, porque a gente tem que ficar alerta aos sinais. Isso eu digo para líderes, para gestores, sinais do que tá acontecendo. Quando eu sinto o primeiro sinal do corpo, primeira pontadinha, eu falo, Não, é já hora não. eu nem vou partir. Eu vou ficar aqui. Entendeu? Eu nem vou, ou se eu for partir, eu já sei que tem um posto ali, eu já sei que tem alguma coisa. Mas a Fernanda passou Eu uma vez, a passei gente mal. passou mal indo E eu pra eu Floripa sabia de madrugada. De madrugada. Eu peguei a Jéssica 4h30 da manhã, porque eu e a Jéssica a gente faz dessas, né? Vamos pra Floripa resolver evento, tudo. Vamos. A gente sai 4h30 daqui, chega lá e volta de noite e vambora. E aí eu falei, Jéssica, tem um hospital no caminho, o hospital tá aberto 24 horas. Tem um hospital, e aí seguimos andando, passei mal de novo. Eu sei onde tem um posto aberto. Mas ela já Eu tenho que tinha aguentar. programado, ó. Eu tinha, Como a tava Fê tudo ia certo. muito pra Floripa, de Blumenau pra Floripa praticamente toda semana, ou, né, muitas vezes no mês, ela já sabia que, poxa, eu tô no quilômetro 24, no quilômetro 36 tem um posto, então, 10 minutos dá tempo de eu me programar, já tem que parar aqui. Mas até, amiga, foi perto do Edu? Não, foi muito tranquilo. Tranquilíssima. Essa dica aqui, vou falar. Talvez depois eu me arrependa, mas vou falar. Será que vai ser cortado? Isso não, amiga, vou. Vou. Vai Porque vai que ficar. tem gente que precisa. Isso, Tem sim. uma sacola no carro. Putz, nunca pensei nisso. Porque vai ter lugar, às vezes, tu não vai conseguir sair, não tem um mato. Não tem Sacola é um nada. negócio interessante. Aí, ó. Nunca pensei Que nisso. não esteja furada, né? Não é que não esteja furada. Porque, Mas gente, nunca é uma pensei necessidade. Assim, a gente fala pouco dessas É coisas, real, mas é é uma real. necessidade. É real. A pessoa Eu tem que concordo. pensar. Tô viajando. Qual que é o processo? Tem várias coisas isso. que... Aí, ó. É isso. A gente consegue prever várias coisas, obviamente outras não, mas assim... acidente não dá pra prever. Pouquíssimo, eu sofro pouco na minha vida, porque geralmente eu tento planejar o máximo possível antes. Mas eu também gosto de arriscar. Eu nunca fui pra esse caminho, eu vou. Só pra ver. É que eu não tinha isso. Eu tenho um intelecto muito racional cuidadoso. Então eu ia muito naquilo que eu já conhecia. Só que quando você vai empreender, esquece. Esquece. Tem que começar só quem se a arrisca correr merece risco. viver o extraordinário. Bota o papelzinho embaixo do braço, sacolinha no outro, vai embora. Vai Não, dar certo. Edu, cara, muito bom, muito bom. Que história boa, mas eu também sempre tenho papel, lenço, é porque eu tenho criança Claro. também. Aí a gente tem assim, Agora eu vou ter mais. o nível de imprevistos com criança, ele aumenta consideravelmente, gente. É uma coisa de louco, né? Mas a gente já tá se encaminhando pro nosso final. O papo foi muito legal. muito Tirei, rápido. tirei vários insights bacanas aqui. E Edu, antes da gente finalizar, queria que tu trouxesse também um conselho, uma dica, alguma coisa que a pessoa que tá nos escutando que gostaria, né? A Fê já pediu isso, mas que gostaria de começar por essa parte de processo, tu falou do organograma, ou algo que ela poderia estudar e já colocar em prática aí nos próximos dias, nas próximas horas. Quando a gente fala de processo, a gente vem da engenharia, né? Traz muito isso também. Traz muito mapeamento, traz muito essa questão. Itens voltados a isso, que geralmente a gente não estuda na nossa vida, né? Sobre engenharia de processo, é um dos trabalhos que podem ser feitos. Pode ser feita a consulta, você vai dar um Google aí, vai pesquisar um e-book, alguma coisa relacionada a essa parte. O YouTube tem muita gente ensinando algo sobre isso também. Ou você me contrata também, que você pode ser uma ótima opção. Não, isso aí é uma ideia boa. E aí as pessoas que me contratam não se preocupem, porque são projetos, a gente vai identificar exatamente o que é necessário para o teu negócio neste momento. Sim. E se fizer sentido, você pode dar continuidade depois, né, nas atividades comigo. Mas eu sempre digo, estudem pelo menos o fluxo de um processo. E quando a gente fala de fluxo, é a parte mais simples, né? Eu quero começar a desenhar o que eu faço hoje. Então, estudem fluxos de processo. E aí você começa na mão, você pega a sua folha 4 e começa a desenhar. Nossa, como é que eu vendo? Eu começo aqui, faço isso aqui.
e até aqui, até gerar, né, assinarem um contrato. E depois disso, como é que eu começo a entregar o produto? Aí você divide a tua empresa. Porque toda empresa tem uma engrenagem que alguém precisa vender, alguém produz, alguém administra, e existe a logística de entrega. Geralmente você faz todas essas engrenagens. Então, se você conseguir fazer um desenho básico de como você resolve hoje um problema para o mundo, ali você já consegue entender se tem algo que você pode melhorar no meio desse fluxo. Quando você desenha isso, você consegue entender se não tem um gap ali. Então, o diagnóstico ele é feito através de um fluxograma mesmo, de entender as áreas, né, onde está fazendo água. E aí você pinta de vermelho. E é aquilo que você vai atuar primeiro. É aquilo que você vai começar a mexer primeiro, entender se a receita daquele bolo ali está saindo do jeito que... Ou tá toda a vida que você assa, o bolo sai queimado, sai mais duro. E aí você começa a entender qual é o melhor caminho que você pode tomar, né, no seu negócio. Muito legal. Eu vou só complementar o Edu nesse ponto. Claro. Tem muitas pessoas, às vezes até um pouco mais velhas, que têm um pouco de dificuldade, assim, de escrever as coisas que estão fazendo. Ou, às vezes, não consegue se organizar tão bem na escrita ou digitando ali, porque a cabeça vai para um lado e para o outro. Grava ali no chat GPT e pede para ele estruturar para ti aquilo e depois joga no fluxo. Tem uma forma que às vezes a pessoa fala, putz, mas vou gastar um tempo aqui, aí digita e apaga. Cara, grava e depois vai lá e organiza dentro do fluxograma. Também é só uma outra forma de ajudar a fazer. Essa ideia é sensacional e eu indico. Existe uma ferramenta que você pode usar até um usuário gratuitamente, com 3 templates, que se chama Miro. É feito para diagrama e fluxograma. Lá no Miro agora tem um AI embutido que você pode clicar e falar ou escrever qualquer coisa que você queira. Ele monta o fluxo para ti. Ele vai desenhando o fluxo para ti. Agora matou a pau. Isso, editor, joga essa parte para frente. Essa é a cereja do bolo para quem quer estruturar fluxo. Escreve lá no Miro, nessa plataforma. $8 por mês. E aí... investimento baixíssimo. Investimento baixíssimo. Gente, $8 por mês. Imagina, vai falar com... Vai sair tudo pronto. Nossa, eu quero ir embora fazer meus miros. Diagrama, fluxograma. E tem uma outra ferramenta que se vocês me permitirem, eu preciso pegar aqui para dar uma direcionamento, que tem a ver com gravação, que você falou, que ela já sai com um diagrama estruturado da conversa. Imagina que você vai fazer uma conversa com o cliente e você peça permissão para ele, você deixa um aparelhinho pequenininho que tem... uma interligação hoje com o chat GPT e outras ferramentas. Ele cria para ti tudo que vocês conversaram, quem foi o interlocutor dessa conversa. Ele já te dá uma visão. Sim. Eu tenho isso... Plaud. Isso mesmo. Eu vou pegar o nome exato, se vocês lembrarem, vamos falando. A gente coloca aqui no link para vocês também. Boa. E ele é bem bonitinho. É um investimento que você vai olhar, nossa, parece caro, 1.500 pila, vou botar aqui. Mas assim, no final, para ele trazer para você tudo que você escreveria em uma ata de uma reunião, já separado por decisões que vocês tomaram, num método diagrama, que você vai clicando, ele cria as árvores para vocês automaticamente. Ah, maravilhoso. Aí você ganha muito. Ganha muito. E é a energia do tempo e de energia também que tu despenderia ali para fazer, né? Mas, Edu, queria já de antemão agradecer, né? Eu vou deixar o link das ferramentas, o que a gente conversou até agora também, essas dicas. E onde a pessoa pode te encontrar na rede social? Como que ela chega até o Edu? Que legal. Eu tenho hoje LinkedIn, Instagram, né? Tanto do negócio, tanto do meu pessoal. Grande parte consegue já obter bastante informações do meu pessoal, além do empresarial, que é Edu Seibel Oficial. Edu Seibel Oficial. Esse é meu Instagram. E ES Solutions é o meu Instagram profissional, né? E o LinkedIn, tanto ES Solution, tanto o Edu Seibel, né? Eduardo Dias Seibel, vão encontrar também no LinkedIn. Mas Edu Seibel Oficial é o Instagram onde eu posto grande parte dos conhecimentos, dos negócios que eu participo, dos networking que eu faço. E eu nato, né? De forma nata, eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendo. Todas as ferramentas, todos os conhecimentos. Então, muita gente que não está podendo investir, né, numa consultoria, num conhecimento, numa assessoria exclusiva de processos, vai conseguir com certeza obter muita informação para começar a tomar decisões através de processos, entendendo como é que pode contratar melhor uma pessoa, né, ou reter essas pessoas que elas estão contratando, também vão conseguir por lá. E claro, muita ferramenta, muita informação a respeito disso também nas minhas redes sociais. E além disso, tem um processo novo de vida que eu quero só comentar rapidamente, que esse é o maior projeto da história da minha vida, que é meu filho. Então, eu tenho um filho de 8 meses, que se chama Benício, e esse é um dos maiores projetos da minha história. Então, nada supera ele. E ele está me ensinando cada dia mais o processo de paternidade, que não tem uma receita de bolo pronta. Esse eu digo para vocês que não tem. É muito de acordo com... descobrir dia a dia, né? E aí tem muita coisa envolvida nisso, né? São heranças dos nossos conhecimentos de história de vida, mas está sendo maravilhoso. Então, quero deixar aqui um beijo especial pro Benício, pro meu filho. Ai, que fofo. E para minha esposa, Sabrina, que ela tem um processo de maternidade, né? É muito especial. É uma das pessoas mais intensas, com muitos conhecimentos sobre ser mãe, que eu nem fazia que existiam.
Tu nem fazia ideia, né? Tu nem fazia sabia. ideia. Não fazia. E eu aprendi, já respeitava ela como mulher, mas como mãe o respeito é absurdo, assim. Eu não tenho como expressar o nível que eu vejo, assim, ela treinando, né, os conhecimentos do nosso filho. Falo, nossa, eu não teria essa capacidade, esse conhecimento, eu acredito. Ai, que legal. Eu adoro gente apaixonada pela família. A gente recebe tanta gente legal aqui. É minha base. Inclusive, eu acho que todo mundo, cara, todo mundo que eu recebi até agora é muito família, muito... Que tem isso como um valor muito forte. Muito forte. É um propósito muito bem. Posso pegar todo mundo realmente que eu recebi. Que legal. Isso mostra como a gente está conectada com pessoas que são parecidas com a gente também. Que eu também tenho muito isso. É tudo por eles. Tudo por eles hoje. Tudo que eu faço é pensando... Ele sempre vai observar aquilo que eu estou executando. Se eu estou falando e entregando aquilo que eu estou falando, né? Então, eu me comprometo muito. Já me comprometia muito com as pessoas no mundo. A gente precisa falar aquilo que a gente faz e exemplo e vice-versa. Mas com o nosso filho é o nosso legado para salvar aquilo que a gente entende que tem de desafio pela frente. Então, se eu receber a oportunidade de Deus de conseguir esse projeto maravilhoso de vida, eu tenho que cuidar ele. É uma semente ainda que a gente está, né, agora trazendo para o mundo. Eu acredito que tem que ser da melhor forma possível. A gente vai errar também, isso faz parte do processo como um todo, né? Mas... Eu me sinto muito realizado por tal. Vamos confiar no processo também. Não, eu espero também que o processo... Eu espero que o processo saiba que nós estamos confiando nele. Isso. Espero que alguém tenha dito pro processo sobre isso. Mas queria já agradecer a você que ficou com a gente até o final. Ao Edu por todo esse conhecimento compartilhado aqui com a gente hoje. Foi uma verdadeira aula. Eu gostei muito. Muito bom. Edu, muito obrigado. Sinta-se em casa para vir mais vezes, pra gente falar de outros assuntos, né? Se tu quiser mandar um último recado, então, a gente vai... Agora sim, encerrando, gente. Por aqui. Fernanda, Jéssica, obrigado pela oportunidade, pela confiança também nos meus conhecimentos a respeito. E principalmente quero agradecer aos clientes que acreditam, né, constantemente nas entregas que eu faço, nos desafios que a gente tem superado. Eu acredito que o meu propósito no mundo é ser ferramenta divina na vida das pessoas. Eu sempre me conecto através do CPF para depois chegar no CNPJ. E isso tem feito com que empresários que não tinham mais... eu acredito que eles não estavam mais acreditando que seria possível tirar férias, ter uma família próxima. Eles estão conseguindo ver que eles podem sair da operação, eles podem, né? Eu gosto de falar que a grande parte é empresidiário, né? Eu também me sinto parte às vezes. Eles podem sair um pouco mais da operação para ser mais estratégico e tático. Então, obrigado pela confiança, obrigado pela confiança dos clientes também, parceiros, que têm entendido um pouco disso, entendido que não é burocrático ou chato, mas sim necessário para a gente ter uma vida melhor com quem a gente mais ama. E a gente pode delegar e outras pessoas serão felizes através disso. Muito obrigada. Gente, é isso e até o próximo episódio. Até mais.